Na Igreja Católica, um dogma é uma verdade de fé revelada por Deus, que a Igreja, através de sua autoridade, define de maneira definitiva. Os dogmas são, em certo sentido, o núcleo da nossa fé, porque são verdades que todo católico é chamado a acreditar, aceitando-as com obediência e confiança. Eles não são meras opiniões ou teorias, mas sim ensinamentos claros, estabelecidos por Deus e transmitidos pela Igreja para nossa salvação. Os dogmas são essenciais para a vida de fé porque nos mostram verdades que não poderíamos descobrir apenas com nossa razão. Eles são como luzes que iluminam o caminho do cristão, guiando-nos no entendimento correto da fé e da revelação divina. A importância dos dogmas está no fato de que eles protegem a pureza da nossa fé, garantindo que aquilo que acreditamos esteja em conformidade com a vontade de Deus e com a verdade revelada por Jesus Cristo. No que diz respeito a Maria, Mãe de Deus, a Igreja, ao longo dos séculos, definiu 4 grandes dogmas sobre ela, que são chamados de dogmas marianos. Esses dogmas revelam aspectos profundos da vida e do papel de Maria no plano de Deus para a salvação da humanidade. Eles são como pilares que sustentam a devoção e o amor que os católicos têm por Maria. O desenvolvimento dos dogmas marianos foi um processo que aconteceu ao longo da história, através do estudo das Escrituras, da oração, da reflexão teológica e dos ensinamentos dos santos padres e doutores da Igreja. Eles nos ajudam a entender melhor quem é Maria e a importância dela na nossa fé. Esses dogmas são uma parte central da Mariologia, que é o estudo teológico sobre Maria. Eles mostram como Maria está unida a Jesus e como ela, de maneira única, cooperou no mistério da salvação, desde o seu sim no momento da anunciação até sua assunção ao céu. Portanto, ao falarmos de dogmas, especialmente os marianos, estamos tratando de verdades que nos ajudam a nos aproximar mais de Deus, compreendendo o papel essencial de Maria na história da salvação e na vida de todos os cristãos. Desde os primeiros séculos do cristianismo, a devoção a Maria sempre esteve presente entre os fiéis. Já nos tempos apostólicos, Maria era vista como uma figura singular, tanto por seu papel como mãe de Jesus, quanto pela sua fidelidade a Deus. Na Bíblia, encontramos passagens que indicam essa importância. No Evangelho de Lucas, por exemplo, o anjo Gabriel a saúda como cheia de graça, Lucas 1, 28, destacando sua singularidade aos olhos de Deus. E também no mesmo Evangelho, Maria é chamada de bem-aventurada por todas as gerações, Lucas 1, 48, algo que a Igreja tem mantido ao longo dos séculos em sua veneração. Nos escritos dos padres da Igreja, encontramos referências claras à importância de Maria. Santos como Inácio de Antioquia, Irineu de Lyon e Justino Mártir reconheceram o papel de Maria no plano da salvação. Eles viam nela a nova Eva, aquela que, ao contrário da primeira Eva, com sua obediência a Deus, colaborou para desfazer o nó da desobediência de nossos primeiros pais. Irineu, em especial, foi um dos primeiros a conectar Maria diretamente com o mistério da salvação, mostrando que, assim como Eva foi mãe de todos os que vivem, Maria, por meio de sua fé, se tornou mãe de todos os redimidos em Cristo. Para os primeiros cristãos, Maria era venerada como Mãe de Deus, um título que, mais tarde, seria oficialmente proclamado no Concílio de Éfeso, no ano de 431. Eles entendiam que, sendo a mãe de Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Maria tinha um papel único na história da redenção. Essa compreensão levou a crescente devoção a ela como intercessora junto a seu filho. Os cristãos confiavam que, assim como nas bodas de Caná, Maria continuava a interceder por nós, apresentando nossas necessidades a Jesus. A devoção a Maria não surgiu de um momento específico, mas foi crescendo organicamente, à medida que os cristãos refletiam mais profundamente sobre o mistério da encarnação e o papel de Maria nesse mistério. Ao longo dos séculos, essa veneração foi sendo expressa através de orações, hinos e práticas de piedade, como o rosário, que se tornou uma forma poderosa de meditação nos mistérios da vida de Cristo através dos olhos de Maria. Dessa forma, desde os primórdios, os cristãos viram em Maria um modelo perfeito de fé, uma intercessora fiel e uma mãe amorosa. E foi a partir dessa devoção inicial que a Igreja foi aprofundando, ao longo dos séculos, o entendimento teológico sobre Maria, definindo os dogmas marianos e consolidando sua importância na vida espiritual dos fiéis. Ao longo da história da Igreja, foram definidos 4 dogmas que expressam a grandeza de Maria e o seu papel único no plano de Deus. Esses dogmas não surgiram de repente, mas foram proclamados à medida que a Igreja, guiada pelo Espírito Santo,
foi aprofundando sua compreensão sobre a figura de Maria. Cada um desses dogmas é uma verdade de fé, revelada por Deus, e nos convida a refletir sobre o mistério de Maria e sua relação com Jesus e com a nossa salvação. O primeiro dogma é o da maternidade divina, que foi proclamado no Concílio de Éfeso, no ano 431. Esse dogma afirma que Maria é verdadeiramente mãe de Deus. O termo usado para expressar essa verdade é Theotokos, que significa portadora de Deus. Ao afirmar isso, a Igreja declara que Maria é mãe de Jesus, que é Deus e homem ao mesmo tempo. Esse dogma não é apenas sobre Maria, mas sobre a própria identidade de Jesus. Ele reforça que Jesus, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nasceu de Maria, e por isso, ela é corretamente chamada Mãe de Deus. O segundo dogma é o da Imaculada Conceição, proclamado pelo Papa Pio IX em 1854. Esse dogma afirma que Maria foi concebida sem o pecado original. Desde o primeiro instante de sua existência, Deus a preservou de qualquer mancha de pecado, preparando-a para ser a mãe de seu filho. Isso não quer dizer que Maria não precisava de redenção. Pelo contrário, ela foi redimida de maneira especial, desde sua concepção, em vista dos méritos de Cristo. A Imaculada Conceição nos mostra a pureza singular de Maria e sua total entrega a Deus desde o início de sua vida. O terceiro dogma é o da Assunção de Maria, proclamado pelo Papa Pio XII em 1950. Esse dogma ensina que, no final de sua vida terrena, Maria foi assunta ao céu de corpo e alma. Ao contrário de todos os outros seres humanos, cujo corpo aguarda a ressurreição final, Maria já participa da glória celeste em corpo e alma. Esse privilégio especial foi concedido a ela por ser a mãe de Deus e por sua total fidelidade ao plano de salvação. A Assunção é um sinal de esperança para todos nós, pois nos lembra da promessa de que, um dia, também seremos ressuscitados e unidos a Deus no céu. O quarto dogma é o da virgindade perpétua de Maria. Embora tenha sido definido oficialmente no Concílio de Latrão, em 649, essa crença já estava presente na tradição da Igreja desde os primeiros séculos. Esse dogma afirma que Maria permaneceu virgem antes, durante e depois do nascimento de Jesus. A Igreja ensina que, ao conceber Jesus pelo poder do Espírito Santo, Maria permaneceu virgem, e essa virgindade é sinal da sua entrega total a Deus. O fato de Maria ser ao mesmo tempo mãe e virgem é um grande mistério da fé, que aponta para a ação especial de Deus em sua vida. Esses 4 dogmas marianos são como janelas que nos permitem contemplar melhor o papel único de Maria no plano de Deus. Eles não apenas exaltam Maria, mas, sobretudo, nos ajudam a entender mais profundamente o mistério de Cristo e da nossa redenção. Através de Maria, vemos o exemplo perfeito de fé, obediência e total confiança em Deus. Os dogmas marianos não foram proclamados de uma só vez. Eles são fruto de séculos de reflexão, oração e busca da verdade por parte da Igreja. O entendimento sobre o papel de Maria foi se aprofundando ao longo do tempo, conforme a Igreja se debruçava sobre as Escrituras e a tradição. Esse desenvolvimento teológico foi conduzido pela ação do Espírito Santo, através dos concílios ecumênicos, dos papados e das contribuições dos santos e doutores da Igreja. O primeiro dogma, a maternidade divina, foi proclamado no Concílio de Éfeso, no ano 431, mas a ideia de Maria como mãe de Deus já era reconhecida muito antes disso. Nos primeiros séculos, os cristãos refletiam sobre o mistério de Cristo, e, naturalmente, a figura de Maria também ganhava destaque. Quando surgiu a heresia nestoriana, que afirmava que Maria era apenas mãe do homem Jesus e não de Deus, a Igreja precisou defender a plena divindade de Cristo. Foi então que o Concílio de Éfeso, guiado pelo Papa Celestino I, reafirmou que Maria é Theotokos, a mãe de Deus, porque ela deu à luz Jesus, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O dogma da Imaculada Conceição também foi fruto de séculos de reflexão. A Igreja, desde os primeiros tempos, reconhecia a santidade singular de Maria, mas a compreensão de que ela foi concebida sem o pecado original foi amadurecendo ao longo dos séculos. Padres da Igreja, como Santo Agostinho, refletiram sobre o pecado e a redenção, e gradualmente, a ideia de que Maria foi preservada do pecado desde o primeiro instante de sua existência se tornou mais clara. Finalmente, em 1854, o Papa Pio IX, após consulta aos bispos do mundo inteiro, definiu solenemente o dogma da Imaculada Conceição. Esse evento foi um marco importante, mostrando como o entendimento da Igreja evoluiu sob a luz do Espírito Santo, sem perder a continuidade com a tradição.
O dogma da Assunção de Maria também passou por um longo processo de amadurecimento. Desde os primeiros séculos, a Igreja venerava Maria como estando junto de seu filho no céu, mas a ideia de que ela foi levada de corpo e alma ao céu foi se consolidando gradualmente. Escritos antigos, como os de São João Damasceno, já falavam da Assunção de Maria, e a devoção popular à sua glorificação celestial cresceu com o passar dos séculos. Em 1950, o Papa Pio XII proclamou o dogma da Assunção, com base tanto na tradição da Igreja quanto na reflexão teológica que via em Maria um sinal antecipado da ressurreição prometida a todos os fiéis. Por fim, o dogma da virgindade perpétua de Maria tem suas raízes na tradição apostólica. Desde os primeiros séculos, a Igreja sempre acreditou que Maria permaneceu virgem antes, durante e depois do nascimento de Jesus. Santos como Santo Atanásio e Santo Agostinho defenderam essa crença em suas reflexões sobre o papel de Maria. O Concílio de Latrão, em 649, reafirmou oficialmente a virgindade perpétua de Maria, destacando-a como um sinal da entrega total de Maria a Deus. Ao longo dos séculos, os santos e doutores da Igreja desempenharam um papel crucial na formulação das crenças marianas. Santo Tomás de Aquino, por exemplo, ajudou a aprofundar a compreensão da Imaculada Conceição, enquanto São Bernardo de Claraval foi um defensor ardoroso da Assunção. Esses grandes teólogos, juntamente com a oração e devoção do povo de Deus, contribuíram para o desenvolvimento de uma mariologia sólida e fiel à revelação. Através dos concílios ecumênicos e das definições dos papas, a Igreja foi refinando sua compreensão dos mistérios marianos, sempre em continuidade com a fé apostólica. Esses dogmas não apenas exaltam Maria, mas também nos ajudam a compreender melhor o mistério de Cristo e o destino final que Deus reserva para todos nós, seus filhos. A fundamentação dos dogmas marianos encontra suas raízes tanto nas Escrituras quanto nos ensinamentos dos padres da Igreja. Embora os dogmas tenham sido proclamados oficialmente séculos depois, suas bases já estavam presentes na revelação e na tradição desde os primórdios da fé cristã. Para o dogma da maternidade divina, encontramos o fundamento bíblico principalmente no Evangelho de Lucas. Quando o anjo Gabriel saúda Maria, ele a chama de cheia de graça e anuncia que ela conceberá um filho, que será chamado Filho do Altíssimo, Lucas 1, 28 ao 32. Esse filho não é apenas um homem comum, mas o próprio Deus encarnado. Assim, Maria é verdadeiramente Mãe de Deus. O dogma foi posteriormente reafirmado pelos padres da Igreja, como Santo Cirilo de Alexandria, que no Concílio de Éfeso, defendeu com firmeza o título de Theotokos para Maria, ou seja, portadora de Deus, em oposição à heresia de Nestório, que tentava negar essa verdade. O dogma da Imaculada Conceição também possui uma base nas Escrituras. Em Lucas 1, 28, o anjo chama Maria de cheia de graça, uma expressão que sugere que ela foi agraciada por Deus de forma única, preservada de todo pecado desde o início de sua existência. Além disso, em Gênesis 3, 15, encontramos a chamada proto-evangelho, a primeira promessa de redenção, onde Deus diz à serpente que colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. A Igreja vê nessa passagem uma profecia de Maria, que, desde sua concepção, foi preservada do pecado original. Santo Agostinho, por exemplo, já refletia sobre a pureza singular de Maria, afirmando que não podemos sequer pensar que ela tenha cometido algum pecado. A Assunção de Maria também encontra eco nas Escrituras, mesmo que não seja mencionada diretamente. O livro do Apocalipse, no capítulo 12, descreve uma mulher vestida de sol, com a lua sob os pés e uma coroa de 12 estrelas. A Igreja interpreta essa mulher como um símbolo de Maria, glorificada no céu junto a seu filho. Embora essa interpretação tenha se desenvolvido ao longo dos séculos, os padres da Igreja, como Santo João Damasceno, já no século VIII, falavam da Assunção de Maria como uma crença difundida entre os fiéis. Ele defendia que, assim como o corpo de Cristo não conheceu a corrupção, o corpo de sua mãe também foi levado à glória celestial. A virgindade perpétua de Maria também é amplamente fundamentada na Bíblia e na tradição. Os evangelhos de Mateus e Lucas deixam claro que Maria concebeu Jesus pelo poder do Espírito Santo, sem a cooperação de homem algum. Mateus 1, 18 ao 25, Lucas 1, 34 e 35. Desde os primeiros séculos, os padres da Igreja defendiam a virgindade de Maria antes, durante e após o nascimento de Jesus. Santo Atanásio e Santo Agostinho, por exemplo,
insistiram na importância da virgindade perpétua como um sinal da total consagração de Maria a Deus e do mistério único de sua maternidade divina. As passagens bíblicas e os escritos dos padres da Igreja não apenas confirmam as verdades sobre Maria, mas também mostram como a reflexão teológica da Igreja foi se aprofundando ao longo dos séculos. Esses fundamentos nos ajudam a entender que os dogmas marianos não são criações tardias, mas uma explicitação das verdades de fé que já estavam presentes na vida e na devoção da Igreja desde os primeiros tempos. Ao longo da história da Igreja, cada dogma mariano foi proclamado em resposta a momentos de controvérsias teológicas e heresias que desafiavam a fé cristã. Essas definições dogmáticas surgiram como um meio de proteger e esclarecer as verdades da fé, especialmente em relação ao papel único de Maria no mistério da salvação. Se partirmos, por exemplo, do primeiro dogma, a maternidade divina, podemos ver que ele teve como pano de fundo a heresia do nestorianismo. Nestório, patriarca de Constantinopla, ensinava que Maria era apenas a mãe da natureza humana de Cristo, e não de sua natureza divina. Ele negava que Maria pudesse ser chamada de Theotokos, ou seja, mãe de Deus, argumentando que Jesus tinha duas pessoas separadas, uma humana e outra divina. Isso ameaçava a unidade de Cristo como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Em resposta, o Concílio de Éfeso declarou solenemente que Maria é, de fato, mãe de Deus, porque ela deu à luz o Verbo encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Esse dogma reafirmou a unidade de Cristo e o papel singular de Maria na encarnação. Do mesmo modo, a definição do dogma da Imaculada Conceição também ocorreu num contexto de debates teológicos que se estendiam há séculos. A questão girava em torno de como Maria poderia ter sido preservada do pecado original desde o primeiro instante de sua existência. Alguns teólogos tinham dificuldade em conciliar essa ideia com a doutrina da redenção universal de Cristo. No entanto, ao longo dos séculos, os santos e doutores da Igreja, como Santo Anselmo e Santo Tomás de Aquino, refletiram sobre o mistério da santidade de Maria. Finalmente, o Papa Pio IX, apoiado pela devoção popular e pela tradição da Igreja, definiu que Maria foi preservada do pecado original pela graça de Deus, em vista dos méritos de Cristo. Essa definição sublinhou o papel de Maria como a nova Eva, completamente livre do pecado desde sua concepção. Já, diferentemente dos anteriores, o dogma da Assunção de Maria surgiu após séculos de tradição e veneração, mas também em resposta a um período marcado por dúvidas e crises espirituais no mundo moderno. Após as tragédias das duas guerras mundiais, a Igreja proclamou a glorificação de Maria, mostrando que o destino final de todo cristão é a ressurreição e a união com Deus. O Papa Pio XII, ao definir que Maria foi elevada de corpo e alma ao céu, reafirmou a esperança na vida eterna e no poder de Deus que age de maneira única na vida de Maria. Esse dogma não surgiu de uma controvérsia teológica específica, mas como um fortalecimento da fé no mundo marcado pelo sofrimento e pelo materialismo crescente. E finalmente, o dogma da virgindade perpétua de Maria enfrentou desafios desde os primeiros séculos. Algumas seitas questionavam a virgindade de Maria após o nascimento de Jesus, baseando-se em interpretações literais de passagens como a referência aos irmãos de Jesus nos Evangelhos. No entanto, a tradição da Igreja, desde o início, sempre defendeu a virgindade perpétua de Maria. No Concílio de Latrão, em 649, sob o Papa Martinho I, essa doutrina foi oficialmente reafirmada, destacando que Maria permaneceu virgem antes, durante e depois do parto. Os padres da Igreja, como Santo Agostinho e São Jerônimo, já haviam defendido essa verdade, enfatizando que a virgindade perpétua de Maria era um sinal de sua total consagração a Deus e de sua participação única no plano divino. Portanto, cada dogma mariano foi definido em resposta a contextos históricos específicos e às necessidades da Igreja em defender a verdade da fé contra heresias e mal-entendidos. As definições dogmáticas não surgiram apenas para resolver controvérsias teológicas, mas para guiar os fiéis no caminho da verdade, fortalecendo a compreensão do mistério de Cristo e de sua mãe, Maria. Os dogmas marianos são um reflexo profundo do papel singular de Maria no mistério da salvação, reafirmando verdades de fé que a Igreja reconhece desde seus primeiros séculos. Cada definição dogmática, surgida em meio a contextos históricos específicos, veio para proteger e iluminar essas verdades, ajudando os fiéis a compreenderem melhor a grandiosidade do plano de Deus em Maria. Esses dogmas, ao exaltarem Maria, também nos aproximam mais de Cristo, pois é através dela que o Verbo se fez carne.
A devoção e o estudo sobre Maria nos levam a uma maior união com Jesus e nos recordam de nossa própria vocação à santidade e à participação no mistério da redenção. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Sua participação é muito importante. Deixe também seu comentário, seja uma dúvida, sugestão ou até mesmo suas reflexões sobre o tema. Para continuar se aprofundando na nossa fé, recomendo que você assista ao nosso vídeo sobre o estudo bíblico das bem-aventuranças, baseado nos ensinamentos de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Vai ser uma oportunidade incrível para você crescer ainda mais no conhecimento das Escrituras e da nossa tradição católica.